estarmos dando continuidade ao nosso estudo sobre a vinda do reino, falando sobre o evangelho do reino, mais precisamente sobre os mandamentos. Quando falamos mandamentos, falamos dos mandamentos de Jesus Cristo, né, em especial aquilo que está naquele conhecido sermão do reino, que é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao capítulo de número 7. Dando prosseguimento ao vídeo anterior, nós podemos ver que o cumprimento da lei ela vai estar bem precisa quando nós falamos sobre a exigência do mandamento maior que nós temos na vida, que é o mandamento do amor, né, o qual Jesus mesmo faz aquela divisão quando aquele jovem rico chega até Jesus e pergunta o que ele precisaria para ele herdar a vida eterna. E naquele diálogo que ele fala que ele cumpre toda a lei, né, Jesus divide aquele momento no seu ensino, falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, e fala que ele ia bem, mas como Jesus conhecia o coração daquele jovem, né, o coração dele estava preso ainda a valores terrenos, que era as riquezas que ele possuía. Jesus fala, vai, vende tudo que tem, distribui, dá aos pobres, depois vem e me siga. Ele sai triste naquela história. Mas o que está em foco ali para nós é o cumprimento da lei, que tem como exigência amor. Sem o amor, a lei não se cumpre. E para entender então a justiça do reino, nós devemos examinar esse caráter do cumprimento da lei que tem dentro dos mandamentos. Só uma pequena pausa para mim com vocês aqui. Vocês estavam acostumados com os textos, né, colocados. Eu não vou mais estar colocando os textos a partir de agora. E se vocês precisarem, então, depois rever todos esses conceitos à luz da palavra, de forma mais tranquila, mais calma, ou no estudo particular, no devocional particular, me procurem que eu vou estar, ao final desses estudos, estar passando, né, esse texto, né, em forma de PDF. Mas eu vou citar, sim, as passagens bíblicas que nós temos no texto. Então, para entender a justiça do reino, nós devemos examinar o caráter do cumprimento da lei que está dentro dos mandamentos, como Jesus mesmo afirma sobre si. Ele fala isso lá em Mateus capítulo 5, verso 17, um texto que eu queria estar lendo com vocês, que é bem conhecido nós, e diz assim: não penseis, Jesus falando, né, que ele não veio para revogar a lei, ele veio sim para cumprir todos os preceitos legais. E ele diz então o quê? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim para cumprir. Lembrando que quando nós falamos em leis e profetas, nós estamos falando sobre aquela divisão veterotestamentária que nós temos, né, que quer o quê? Dizer o Velho Testamento, que é dividido na tradição judaica, né, em leis, em escritos e em profetas. Né? Nós não temos a divisão que nós seguimos hoje. Era em cima disso que Jesus estava falando, que era de conhecimento do seu povo naquele momento. Então, é sob a lei que a vida de Jesus estava. Todo a encarnação de Jesus, toda a sua história, até a cruz, até a ressurreição, né? Nós temos todo o caráter legal que Jesus vai cumprir, né? Ele não veio revogar, ele veio cumprir, porque muitos da lei vai trazer para Cristo, né? No sentido messiânico. Então, ele veio cumprir a lei desde a sua juventude. Lucas capítulo 2, versos 22 a 24, quando Jesus é apresentado ao templo, toda aquela questão que nós temos da lei, né, da circuncisão ao 8º dia, né, a apresentação, né, nos versos 22 a 24 de Lucas 2, e nos versos 27 e 39 também de Lucas 2, nós vamos ver que Jesus já trazia todo o cumprimento legal sobre si. E no seu ministério, ele se submeteu à lei. Ele teve sempre a lei como algo presente na sua vida. Mateus capítulo 3, verso 15, quando do batismo de Jesus, e lembrando que o batismo de Jesus aqui é veterotestamentário, que ele está cumprindo ainda todos os preceitos e os ritos da lei,
porque ele está sendo batizado por João, e João ainda é tempo de espera, de aguardo do Messias que vai chegando. Ele veio para preparar o caminho de Jesus, e Jesus, como judeu, também naquele momento, encarnado dentro daquela cultura, ele vai receber o batismo de João, sim. E ele diz, e o texto diz isso em João 3, Mateus 3, verso 15. Mas Jesus lhe respondeu, né, dizendo a João, quando ele chega ali no Rio Jordão e quer ser batizado. Ele diz, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Por quê? Porque ele vai a João para receber o batismo como judeu pertencente àquele povo, e João fala, não é você que deve vir a mim, é eu que devo vir a você, porque ele vê o Messiado em Jesus. Mas Jesus fala o quê? Deixa por enquanto, porque ele está cumprindo todos os preceitos legais. É isso que o texto está dizendo. No capítulo 8 de Mateus ainda, nós vamos ter também como exemplo o verso de número 4, quando Jesus cura um leproso, né, o leproso chega até ele, aproxima, adora, né, e ele diz assim, Senhor, se quiseres, podes purificar-me? E Jesus então vai e cura, né, aquele leproso. Né? E no verso 4 diz Jesus, olha, não diga a ninguém, falando para o leproso, mas vá, faça o quê? Faça aquilo que a lei naquele momento pede, tudo aquilo que era preceito religioso que pedia. Jesus fala, olha, vai e faz tudo aquilo, cumpre, né, aquilo que é determinado para você fazer nesse momento. Não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Logo, Jesus não veio para abolir, para tirar a lei, Jesus veio cumprir a lei. Nesse objetivo, então, que nós temos o ministério de Jesus, que no seu ministério terreno ele se submeteu também, né, a toda aquela forma legal, mas aquela forma legal não farisaica, que nós vamos ver mais para frente, mas aquilo que era preceito legal e aquilo que estava por trás desse preceito legal. Nós vamos encontrar ainda em Mateus, no capítulo 17, verso 24 a 27, outro exemplo, que você pode abrir a Bíblia e ler. Em Mateus 21, no capítulo 12 e 13, também temos outro exemplo que você também pode abrir a Bíblia e estar analisando. Marcos, o evangelista, também no capítulo 11, no verso 16, quando da purificação do templo, né, nós vamos ver Jesus também falando sobre isso também, né? Ele vai até Jerusalém, o texto diz, né, ele passa ali, expulsa os vendedores, aqueles que estavam cobrando, né, e esses estavam onde? Eles estavam ali no pátio que servia aos gentios, né, não no local judaico, mas aos gentios mesmo, ali que eles faziam as vendas, né, com o cambista. Eles não permitiam então que alguém conduzisse, levasse a oferta de forma que deveria ser. Ele fala assim, olha, verso 16, não permitia Jesus que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava, e aí ele chama a memória. Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, e onde eles estão? No espaço dos gentios, onde eles fazem ali agora, colocam todas as parafernálias deles para fazer venda religiosa, né? E estavam maculando também o templo nesse sentido. Jesus fala, traz à memória aquilo que a lei determinava. E Jesus então veio também para cumprir esses preceitos legais. Olha bem, então, em Marcos, desculpa, capítulo 11, a partir do verso 15, você vai entender esse texto. A lei tem o quê? A lei tem um papel central na vida de Jesus. E não só na vida de Jesus. Os seus ensinos também trazem todo o aparato da lei, tudo que está por trás da lei, né? Tudo aquilo que é necessário dentro da lei. Né? Não preceitos legais em fardos pesados que vão ser impostos ao povo pelos regramentos que os doutores da lei e os fariseus traziam. Por quê? Porque Jesus faz isso? Porque ele exige que seus discípulos também cumpram a lei. Os seus discípulos também têm esse dever sobre si. Para eles entrarem no reino dos céus, eles precisam fazer o quê? Cumprir aquilo que a lei determina,
mas cumprir de forma o quê? De forma correta. Mateus capítulo 7, o verso de número 12, pegando como exemplo, nós estamos aqui Jesus chamando os seus a orar, e não é eles pedindo para Jesus ensinar, agora é Jesus chamando os seus para orar. Nós estamos no final aqui do contexto do Sermão do Reino, ou do Sermão do Monte. No verso de número 12 ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, por quê? Porque esta é a lei e os profetas. É isso que o Velho Testamento diz, é isso que Jesus está falando. O que vocês querem que faça você, olhe se vocês estão fazendo de acordo com a lei também e façam isso na prática da vida das pessoas. É bom querer receber, né? Mas o receber sem o dar na expressão correta não vai acontecer na nossa vida. E é isso que Jesus está ensinando aqui em Mateus ainda, no capítulo 19, do verso 17 em diante também, se você abrir o texto, vai estar mostrando isso, a necessidade de fazer, cumprir, viver a lei na sua pureza, na sua integridade, né, para que possam estar, então, dizendo ser pertencentes de fato ao reino de Deus. O próprio mandamento de amar, então, aquilo que eu falei já no início, resume em si todos os demais mandamentos. Né? Vocês lembram, então, aquilo que eu falei, que eu citei, agora eu vou ler em Mateus capítulo 22, né, nos versos 37 ao 40. Né? Lembrando que eu vou ler do verso 34 para ficar mais interessante para nós entendermos, mas os versos 37 e 40 que seria mais a questão relativa a esse mandamento maior que é o mandamento do amor. Verso 34 diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Não muito diferente daquele jovem rico que vai até Jesus também. Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não estava trazendo nada de novo. Por quê? Essa primeira parte do mandamento está em Deuteronômio capítulo 6, que é chamado credo dos judeus, o Shema. Em Deuteronômio 6, 5 já era uma realidade, você pode ver. E o segundo mandamento também era uma realidade que estava dentro do contexto levítico, né, no livro de Levitas, de Levíticos, no capítulo 19, verso 18. Lembrando que esse segundo mandamento também, João vai mostrar que Jesus dá um novo complemento a esse mandamento, quando ele diz: novo mandamento vos dou. Não amar o próximo como a ti mesmo, mas amar uns aos outros como eu vos amei. É o mesmo amor que eu tenho por vocês, vocês tenham uns com os outros na prática. Desses dois mandamentos, então, Jesus dizendo aqui, ele diz: dependem toda a lei e os profetas, ou seja, depende todo o regramento que está no Velho Testamento, mas entendendo ele de forma precisa. Que se manifesta então o quê? Até nos mandamentos mais radicais. Nós vamos ter mandamentos radicais? Vamos. Mateus capítulo 5, dentro do Sermão do Reino, ali da ética do reino, né, onde começa falando sobre as bem-aventuranças, a partir do verso 38, né, nós vamos ver aqui algumas questões radicais. Né? Vai falar sobre adultério no verso 27 do capítulo 5, no verso 33 dos juramentos. Verso 38, ele vai falar sobre vingança. E aí está o contexto do amor. Nos versos 43 vai falar do amor ao próximo, estão juntos. E no capítulo 6 prossegue falando da prática da justiça. Então nós temos aí, olhando para todo esse contexto, né, alguns mandamentos que parecem até radicais, mas que na verdade trazem o quê? Trazem aquilo que o Velho Testamento já trazia de conhecimento para a vida do seu povo e que era a prática que deveria viver, como o amor a Deus e o amor ao próximo na sua prática real. Em relação, então, ao cumprimento da lei, nós temos que considerar a crítica severa e constante de Jesus em relação
ao ensino e prática dos escribas e dos fariseus. O apelo constante de Jesus em relação à lei vai significar o quê? Que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Ele veio para isso, é por isso que ele sempre está falando sobre as leis, né? A lei diz isso e os profetas diz isso. Mateus capítulo 5, que nós vimos, os versos 17 a 19, quando ele fala que ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir. E a palavra aqui, cumprir, sugere como um tambor que é totalmente cheio, né? Colocado dentro. Né? Assim Jesus enche esse tambor. Né? Ele enche com o quê? Com a lei. Né? A lei vai estar lá, né? Assegurando então que a obediência a ela é exigida também dos seus discípulos. Não só Jesus veio cumprir, mas ela é também para os seus discípulos. Mas nisso, meus queridos, cabe uma pergunta. A lei e os profetas se referem às exigências ou também às promessas do Antigo Testamento? Porque nós temos muitas promessas no Velho Testamento. O Velho Testamento é um período de espera. Promessas essas messiânicas que vai se cumprir em Cristo. E dentro da lei, nós temos Cristo? Temos promessas? Temos também promessas a ser cumpridas, porque a lei e os profetas indicam também promessas. Mateus capítulo 11, pegando como um exemplo para nós, no verso de número 13, né, que o contexto aqui vai ser de Jesus dando testemunho sobre João o batizador, porque João para Jesus é quem? João é o último profeta no Velho Testamento. Está ainda dentro dos evangelhos? Está, mas ainda dentro dos evangelhos ainda está vivendo o Velho Testamento? Está, porque Jesus ainda não deu a sua vida por nós, ele não morreu na cruz e ele não ressuscitou para trazer o quê? Essa novidade de vida que é a nova aliança. Nós ainda estamos em período de cumprimento. E nesse período de cumprimento, então, nós temos cumprimento de promessas. Mateus 11, então, o verso 13, falando sobre João, ele diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João, o batizador. Não João Batista, porque não é o sobrenome dele, porque ele batizava. E o batismo dele é veterotestamentário também. Não é um batismo novo testamentário, porque ainda é de espera. Espera até Cristo, porque era o batismo para os seus, para os de dentro, não para os de fora. É para aqueles que tinham que se arrepender, porque o reino estava chegando. E todos os profetas e a lei, então, todo o Velho Testamento, se cumpriram até João. As promessas vão até João. Por que as promessas vão até João? Porque Jesus agora chegou, o seu reino chegou. E Jesus está mostrando esse reino que vai se completar quando ele der a sua vida por nós e quando ele vencer o último inimigo nosso, que é a morte. Então nós temos isso daqui. Lucas capítulo 24 também, se nós pegarmos o verso 44, nós vamos ver esse mesmo sentido que nós temos Jesus falando. Quando? Agora? Jesus na ressurreição. Jesus ressuscita, Jesus morre, Jesus é sepultado, né? Ele fica 3 dias e 3 noites, que era o sinal do profeta Jonas, né? E depois ele vence a morte, ele ressuscita no capítulo 24, no verso 44, quando Jesus é ressuscitado, aparece aos seus discípulos, ele começa a explicar as Escrituras. Olha o que diz o verso 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Ele traz o quê? O Velho Testamento, ou o cumprimento do Velho Testamento que ainda estava sendo ensinado e que deveria ser cumprido. E ele fala o quê? Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Porque a divisão tripla do Velho Testamento: leis, profetas e escritos, que são o livro de Salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Compreenderam que as promessas cumpridas em Jesus Cristo. Então a lei e os profetas indicam promessas também, não só exigência, mas elas trazem sim exigências, e exigências que também é para os seus discípulos. Por quê? As promessas eram para quem? Para o seu povo. As promessas não eram para si próprio, para Cristo.
Cristo veio cumprir as promessas para o ser humano caído. Então as leis também é para quem? Só para Jesus? Não, é para o seu povo também. Capítulo 7 de Mateus, voltando no Sermão do Monte, o verso de número 12, quando Jesus incita a orar, como nós já vimos, ele diz o quê? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, a prática da lei vai existir na vida de vocês e vocês vão ter que dar continuidade na prática dessa lei. No capítulo 22 também de Mateus, no capítulo 22, o verso 40, nós vamos ter também falando sobre o grande mandamento, lembrando, né, o mandamento dividido, amar a Deus e amar ao próximo, ele diz desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então nós temos exigências, temos promessas, temos na lei, né, e tudo isso está embasado no amor, está. As promessas são porque Deus nos amou, ele mandou o seu filho, dentro das promessas da lei. E dentro da prática dessa lei nossa também, a exigência da lei também exige, porque nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo, não amar um e deixar o outro, ambos. Né? Essa é a prática que nós temos. Né? Então temos exigências também que nós devemos viver. Jesus cumpriu tudo que era exigido para que nós pudéssemos viver também essa prática da lei. Mas nós temos que olhar para o contexto quando nós vemos todas essas coisas acontecendo. Então, né, voltando e lembrando lá de Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então temos que olhar para o contexto de Mateus 5, 17. E o contexto de Mateus 5,17 é uma explicação do quê? Daquilo que anterior estava, quando falava que os discípulos teriam que ser sal na terra, os discípulos, verso 13, os discípulos teriam que ser luz no mundo, do verso 14 a 16, né? E olhando para o verso 16, antes de Jesus falar que ele não veio revogar e cumprir a lei, ele estava chamando atenção para nós, e vocês, como vocês devem se portar? Como sal na terra, como luz no mundo. E aí ele diz o quê? Assim, verso 16 do capítulo 5 de Mateus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Boas obras são práticas, e essas práticas estão dentro da exigência da lei. Qual a exigência maior da lei? Amor a Deus e amor ao próximo. A prática que deve existir. Não existe como eu falar que eu cultuo a Deus se eu não vivo essa prática de amor ao meu próximo. Eu sou mentiroso. O Novo Testamento vai estar dizendo isso. O assunto é boas obras da salvação. Devemos lembrar isso, que Paulo vai tratar isso muito presente na vida da igreja. Então, meus queridos, toda a passagem de Mateus 5, verso 21 até o verso 48, serve para nós como uma introdução, né, de um assunto que traz o quê? Exigência de Deus para a nossa vida. Logo, Jesus veio sim cumprir as exigências de Deus resumidas na lei, por isso que ele diz que ele veio cumprir todas as exigências da lei, ele veio cumprir aquilo que nós não conseguiríamos fazer, ele fez por nós. Aquilo que não estava ao nosso alcance fazer, ele fez por nós, né? Porque ele cumpriu aquela parte messiânica que a lei exigia, mas isso não tirou de nós responsabilidades diante da lei. Agora, é a lei cumprida pela obediência de Jesus na sua obra messiânica, ou é ele que exige o seu cumprimento a nós? O cumprimento ele tem que ver com a vida de Jesus ou com o ensino de Jesus, com a vida no sentido do Messias ou com o ensino na prática que ele pede de nós. A questão é essa. Tanto a sua vida quanto o seu ensino estão envolvidos no cumprimento da lei. Ele, como Messias, a sua obra messiânica está envolvido no cumprimento da lei, é onde está o amor, e também os seus ensinos estão envolvidos no cumprimento da lei, ensinos para os seus discípulos, nós, que está também envolvido pela prática do amor. Mas cumprimento, conforme Jesus diz aqui, visa o quê? Ele não veio para revogar, ele veio para cumprir.
visa o ensino de Jesus para a vida dos seus discípulos. Quais ensinos de Jesus para a vida dos seus discípulos? Aí você vai ter uma tarefa bem grande. Abra as Escrituras Sagradas em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13, que fala sobre os discípulos sal da terra, e vai até o capítulo 7, no verso 29. Nós temos tudo o que o ensino de Jesus traz para a vida nossa como discípulos de Jesus, que é o verso 29, que termina dizendo assim: Eu, contudo, vos afirmo... Opa, desculpa, estou no capítulo 6. Capítulo 7, verso 29, que termina dizendo assim: Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os discípulos. Ele começa a ensinar depois que ele fala sobre as bem-aventuranças no capítulo 5. Ele termina as bem-aventuranças chamando a nós: Vós sois sal da terra. E aí ele começa o seu ensino. Ele vai até o capítulo 7 ensinando a prática dessa lei que deve existir nas nossas vidas, o qual mostra que amamos a Deus e amamos ao nosso próximo. Então, meus queridos, é o ensino, sendo então a proclamação da vontade de Deus pelo Messias, autorizado por Deus, porque esse é o Messias que veio. Capítulo 7 encerra o Sermão do Monte, ou o Sermão do Reino, dizendo assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, não era a doutrina de escribas, doutores da lei, saduceus, de nenhum outro, seus ensinos. Não era só ensinos mosaicos, ensinos de Jesus, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso é muito importante nós entendermos aqui, então. Todo esse contexto, então, de ensino é de Jesus. Para quem? Quando nós voltamos para o capítulo 5 de Mateus, quando começa o sermão do reino, para quem que Jesus ensina? Ele ensina as multidões. O texto termina dizendo que as multidões ficam maravilhadas da sua doutrina, mas ele não está ensinando multidão. Ele está ensinando eu e você. Ele está ensinando os discípulos. Olha, capítulo 5, 1. Vendo Jesus as multidões, ele viu as multidões, o que ele fez? Subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Os discípulos vieram até ele, não a multidão, os discípulos. E o verso 2: E ele passou a ensiná-los, dizendo: ensinar quem? Os seus discípulos, não as multidões. Esqueça aqueles filmes de Hollywood. Não é dessa forma que o texto da Bíblia está mostrando para nós. Nós temos que olhar para o contexto bíblico, teologia bíblica, não outra forma teológica. Ele ensina os seus discípulos, é a nós. Então, quando nós falamos do capítulo 5, 13 até o capítulo 7, 29, Jesus estava sentado, assentado ali, junto comigo e com você, falando: olha, a prática é esta, que está resumido que no amor a Deus e no amor ao próximo. Viva isso e você tem o reino de Deus presente sobre a sua vida. Você é cidadão do reino. Ok? Portanto, Jesus, então, exige de nós cumprimento da lei por parte das nossas vidas como salvos nele. O cumprimento da lei em foco, então, de Mateus 5,17, não se refere a uma mera obediência messiânica por Jesus apenas, não só para ele, mas uma obediência que ele vai exigir de quem? Dos seus discípulos, de nós, porque ele está ensinando os seus discípulos, está ensinando a nós, e não é a multidão também. Nós gostamos muito de multidão de pessoas, não é pessoas, multidão, não são poucos. Não vamos ser ingênuos quanto a isso quando falamos em reino de Deus. Muitos serão chamados, poucos são os escolhidos. Não confunda igreja cheia como todos os discípulos de Jesus. Não confunda multidão de cristãos como todos os discípulos de Jesus. São poucos, os redimidos em Cristo Jesus desde o começo. Vamos pensar muito nisso. Às vezes nós queremos coisas grandiosas e as coisas grandiosas para nós são pequenas. É a salvação em Cristo Jesus que Ele nos deu, a nossas vidas, e não foi para todos, foi para todo aquele que nele crê. Então, somente isso que diz João 3,16. Não vamos esquecer isso.
Logo, o cumprimento da lei, então, em foco está nisso. Mas o próprio Sermão do Reino vai conter críticas da lei. Jesus vai ter críticas. Se você pegar o texto que eu falei do capítulo 5 ao 7, você vai ver críticas aqui. Como reconciliar isso, então? Né? As críticas que Jesus faz, mas a exigência que também ele faz com relação à lei no capítulo, principalmente se você pegar o capítulo 5 de Mateus, dos versos 21 a 48, quando nós vamos ter muito ele dizendo, visto que foi dito, eu porém vos digo. Há um contraste, parece, nisso. Por 6 vezes Jesus usa essa expressão em Mateus 5. Parece que ele está criticando, né, a lei através dos seus ensinos. Mas será que a lei é alvo de crítica de Jesus? Não. Quem era o alvo de crítica de Jesus? Se nós olharmos Mateus capítulo 5 como exemplo, o verso 21 vai dizer assim, Jesus falando sobre os antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matará, quem matar está sujeito ao julgamento. Verso 22, eu porém vos digo. A crítica está na lei, a crítica está nos antigos. A crítica aqui está nos antigos, na tradição que havia, numa teologia formada por pessoas, doutores da lei, que não levavam a essência da lei na sua plenitude. Olha o que diz o verso 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falsos, mas cumprirás rigorosamente para o Senhor os teus juramentos? Eu, porém, vos digo. A forma que era ensinado não era a forma que o Velho Testamento dizia e a forma que Deus assim queria da vida do seu povo. Às vezes nós temos ainda essas expressões dos antigos de forma tradição, querendo colocar-se acima das escrituras sagradas. A tradição não está acima das escrituras sagradas. As escrituras sagradas dão base para a tradição. É isso que precisamos também compreender. Não há contraste entre o ensino de Jesus e a lei do Velho Testamento. A lei é boa e agradável, como diz o salmista. O alvo e a crítica de Jesus aqui é os antigos, os escribas, os que interpretavam a lei. Pegando como exemplo, de repente nós temos aí um contexto doutrinal da nossa vida, uns são metodistas, outros são luteranos, outros são calvinistas e assim por diante, e nós queremos dizer, ouviste o que foi dito por Lutero, por Calvino, por John Wesley, que deve ser a nossa vida, mas se não tiver embasado nas escrituras sagradas, não resolve. É tradição da lei, é isso que Jesus está dizendo. A tradição não está acima da lei, não está acima da Bíblia. A Bíblia é que dá, a tradição, a resposta. Por isso que Jesus opõe-se a interpretações dadas por escribas, não interpretações legais, interpretações dos escribas. Lembrando que os escribas colocaram muitos fardos na vida do povo, mais de 600 regulamentações que eles deveriam viver e que não estavam embasados naquilo que a lei do Velho Testamento trazia. Por isso, aquele convite de Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio do quê? O alívio vinha justamente dessas imposições legais que os antigos traziam, que não estava sendo, de fato, aquilo que a lei ordenava para a vida do seu povo. Então, são as interpretações da lei e não a própria lei que Jesus se opõe. Precisamos entender isso também. A tradição dos anciões invalidava a palavra de Deus, servindo de base para uma hipocrisia. Jesus vai dizer isso. Mateus capítulo 15, o verso de número 6, se a gente pegar como exemplo, nós vamos ter aqui Jesus falando sobre a tradição dos anciãos e aquilo que contamina o homem. O verso de número 6, ele diz assim: estes jamais honra seu pai ou sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Por quê? Olha só, pegando os primeiros versos. Então vieram a Jerusalém alguns fariseus e escribas perguntaram: por que transgride seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu: por que transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição?
Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Pronto, a lei diz isso. E quem maldisser a seu pai e sua mãe será punido de morte. Olha o verso 5. Mas vós dizeis, olha a tradição que era. Se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, este jamais honrará seu pai e sua mãe. Ou seja, a oferta ao templo estava acima do pai e a mãe. Eu poderia repudiar meu pai e minha mãe nesse momento. Era a tradição. Jesus fala, olha, vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa das vossas tradições. E aí ele completa verso 7. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a seu respeito, dizendo, esse povo honra-me com lábio, mas seu coração está longe de mim. Jesus defende a lei, mas ele defende a lei à luz da própria observância das leis cerimoniais do Velho Testamento e das suas exigências para que os outros também possam ao observarem. Mateus capítulo 8, pegando como exemplo ainda, verso 23. Então, entrando ele no barco com seus discípulos, o seguiram. Jesus entra no barco e nós vamos ter... peguei o texto errado. Antes de Jesus entrar no barco, Jesus cura as pessoas, e curando as pessoas, nós vamos ter aqui no verso 4. Né? Disse então Jesus, olha, não diga a ninguém quando ele cura primeiro o leproso. Vai, mostra-se ao sacerdote, faz a tua oferta como ordenou Moisés para servir de testemunho ao povo. Jesus manda observar a lei. No capítulo 23, desculpa, não no capítulo 8, 23, mas no capítulo 23, o verso 23, nós vamos ter Jesus novamente dando isso daí, falando aos escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e a fé. Deviam fazer, pois, estas coisas, os dízimos, né, sem omitir aquelas, quaisquelas, justiça, misericórdia e fé. Né? Não é você levar o dízimo à casa do tesouro, mas você não ser misericordioso, você não ser justo, você não viver a sua fé salvadora, as exigências que isso traz na sua vida. Você simplesmente não está vivendo a lei. É isso que Jesus fala. Observe toda a lei na sua inteireza. O que temos que concluir aqui é que o propósito de Jesus é o quê? Condenar a confiança na mais simples observação de uma lei cerimonial, só a religiosidade pela religiosidade. Essa observância externa. E essa observância externa para nada adianta. É isso que Jesus diz. Por isso que ele vai falar o quê? O que sai do coração é que contamina a pessoa. Né? Isso que nós temos lá em Mateus capítulo 15, do verso 18 até o verso 20, que você pode estar olhando também, né? Quando ele está falando sobre a tradição dos anciãos e aquilo que contamina o homem. Mas no verso 8 do capítulo 15, ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A observância externa só tem valor quando o coração da pessoa está voltado para Deus, quando isso é sincero no seu sentido pleno, não apenas partes. Não é eu ir, vamos dizer, no domingo cumprir a minha parte com Deus e durante as semanas eu não ser culto a Deus. Eu não fiz nada que deveria acontecer de fato. Eu estou invalidando a lei. Eu estou sendo hipócrita. As considerações éticas não vão substituir os aspectos cerimoniais do culto, mas vai receber prioridade. Olha o que diz Mateus, voltando no Sermão do Monte ou no Sermão do Reino, no capítulo 5, os versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Isso ensinavam os profetas já no Velho Testamento. O Salmo 50, nós vamos encontrar isso do verso 8 em diante. Isaías capítulo 1, do verso 11
também em diante nós vamos ter Isaías 58, a partir do verso de número 5, nós vamos encontrar essa questão. Jeremias, o profeta, no capítulo 6, verso 20, no capítulo 14, verso 12, nós vamos ter como exemplo a relação entre os aspectos éticos e os aspectos cerimoniais da lei estão muito claros, principalmente quando Jesus traz ali em Mateus 23 os seus ais em relação aos fariseus, né, aos doutores da lei naquele momento que não cumpriam aquilo que estabelecia de fato a lei de Deus. Nós temos várias advertências no capítulo 23, quando Jesus censura os escribas e os fariseus. E os ais começam ali nos versos 13 em diante do capítulo 23. Né? Encerrando essa questão, né, para mostrar que eles estavam sendo, na verdade, raça de víboras hipócritas, religiosos formais que não viviam o regramento da lei no quesito amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que a relação entre os aspectos éticos e cerimoniais da lei são muito claro aqui em Mateus 23, em todos os 7 ais que Jesus traz com relação a eles. Porque justiça, misericórdia e fé eles não viviam, né, e não deixavam o povo viver. Deve-se observar, então, e viver a lei com discernimento. É isso que Jesus está dizendo. Sabendo que, dentro da única lei, há exigências que são mais importantes. A lei está ali, há exigências mais importantes. Se você for ver o profeta Miqueias, no capítulo 6, 8, ele vai falar sobre isso. Zacarias, no capítulo 7, 9, vai falar sobre isso, sobre exigências mais importantes dentro da lei. Não vou ler o texto, mas você pode ir nele. Os textos têm a ver com o quê? Justiça e misericórdia que já o Velho Testamento pedia e que Jesus condena aqui, que os fariseus só cumpriam rituais e não viviam isso. Né? Porque o aspecto ético merece prioridade por Jesus. Por fim, a respeito, quando Jesus fala também sobre o cerimonialismo do sábado, né, ou do dia, do descanso no Senhor, nós vemos que ele vai citar, então, o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 7, quando nós vemos isso lá em Mateus, capítulo 12, Oséias 6, verso 6, desculpa, ele vai citar isso em Mateus capítulo 12, verso 7, quando ele diz aqui: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenados inocentes. Volta naquele mesmo sentido da lei. Né? A lei tem exigências importantes que estão dentro delas, que às vezes é mais importantes do que a própria lei aplicada de forma isolada. Mas Jesus fala, eu quero misericórdia, vocês não vivem isso. Como que vocês vão trazer o holocausto? Como que vocês vão me cultuar? Oséias 6,6 vai falar isso. Jesus está declarando o quê? A finalidade do sábado é o quê? É conservar a vida, é viver a vida, mas conservar a vida dentro dos parâmetros daquilo que Deus pede para nós vivermos a vida. Um pouco diferente é o caso de Mateus capítulo 12, no verso 1 a 8, antes de falar sobre isso, porque Jesus está falando que ele é o Senhor do sábado, né? E falando sobre o Senhor do sábado, né, onde a questão aqui não é a transgressão da própria lei de Moisés, a questão aqui é se houvesse transgressão na interpretação, o culto a Deus não seria real e havia, né, transgressão na interpretação dos escribas e fariseus que eles estavam dando sobre essa lei. Assim, Jesus, quando exige sua tarefa messiânica, ele pode fazer o que? Ser isento das prescrições formais da lei, quando ele fala, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus na seara, seus discípulos tinham fome, entraram para comer espigas. Jesus está levando o evangelho do reino, ele está proclamando o evangelho do reino, ele está fazendo a sua missão. Mesmo no sábado, ele está fazendo isso e vem os homens e falam, olha, vocês estão
seus discípulos estão transgredindo a lei, porque eles foram lá na onde tinha milho plantado, né, colheram e foram comer. O que é mais importante? Jesus fala para eles: misericórdia eu quero e não holocausto. É sobre isso, o sentido da vida. Né? A vida é importante, né? E temos que preservar e viver a vida na sua inteireza. Né? Assim, quando Jesus exige a sua tarefa messiânica, ele se isenta das prescrições formais da lei, né, nesse sentido legalista da lei. Nesse caso, quanto ao sábado, Jesus veio que para realizar a vontade do Pai. Ele estava realizando a vontade do Pai, onde está em foco o quê? O seu messiado, o seu chamado, né? Aquilo que ele precisa fazer. Né? Um médico numa urgência de domingo, um médico cristão, ele vai falar: não posso ir porque hoje é domingo, eu tenho que guardar esse dia no Senhor. Né? E a pessoa, o seu paciente morre porque ele não foi atender. É isso que Jesus está falando. O que é importante? Misericórdia eu quero e não holocausto. Vai lá e faz. Vida necessita de você nesse momento. Né? Quando não necessita, não necessita. Aí é a outra questão. Em seu messiado, então, também nós temos que entender a relação que Jesus dava sobre a prática da lei. Fala sobre o sábado, sim. Mateus 9 vai falar sobre outra crítica que vão fazer aqui, mas em Mateus 9 quem faz a crítica agora são os discípulos de João, o batizador, né, a partir do verso 14 e 15, que fala sobre o jejum, porque os discípulos vão até Jesus, os discípulos de João vão até Jesus e falam: olha, nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam. Né? Por que isso? Né? Até os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam. Jesus também faz uma crítica da falta de discernimento numa nova época, de cumprimento, né? Onde há prática que não são mais apropriadas, né? Como o jejum qual eles faziam, aquele jejum de preparação ainda que eles estavam vivendo do Velho Testamento. Logo, nosso culto a Deus deve levar então em conta o significado da presença de Jesus, da vinda de Jesus, do seu reino presente em nós, porque no culto a Deus o novo não combina com o velho. É por isso que nessa crítica que Jesus fala, recebe dos discípulos de João, Jesus também dá um ensinamento a eles falando sobre essa questão. Ele fala o quê? Ninguém põe remendo de pano novo em veste velhas, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novo e ambos se conservam, porque Jesus está dizendo que de um novo que estava começando, a nova aliança do seu sangue derramado na cruz do Calvário, que estava por vir. Jesus está mostrando, o novo já apareceu na vinda de Jesus, a partir da vinda de Jesus. Então o Velho Testamento também tem que ser lido em Cristo, a lei tem que ser lida em Cristo, para cumprir o quê? Os profetas, né? Capítulo 5, verso 18, capítulo 5 de Mateus, né? Verso 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para a outra margem, e ele começa então a fazer o quê? A ensinar. E quando Jesus está ensinando aos seus discípulos, no capítulo 5, verso 8, que ele estava dentro desse ensino, novamente ele dá uma separada, ele vai trazer à memória aquilo que ele já havia lá no Sermão do Monte ensinado. Ele diz: porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, com relação ao sábado, com relação ao jejum, que ainda era aquelas questões velho-testamentárias, com relação ao que os escribas achavam que ainda deveria existir, que Jesus fala: eu cumpri essas coisas, e nesse cumprimento eu trago uma roupagem nova para vocês. O novo, né, se faz presente. Então, à luz da vinda de Cristo, toda a lei do Antigo Testamento precisa ser avaliada. Isso precisamos entender também. E é isso que Jesus ensina quando ele fala: eu porém vos digo, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. O lugar que a lei ocupa no pensamento de Jesus é muito evidente. Nós vamos ver isso nesse sermão do reino, as antíteses que Jesus traz, onde Jesus torna claro o sentido da lei,
né, por meio de alguns exemplos. Esses exemplos mostram que Jesus não critica a lei como tal. Jesus critica a interpretação pervertida que faziam da lei os fariseus. Nisso, então, o homem é responsável pelo cumprimento, tanto pelo conhecimento da lei. Ele deve conhecer a lei, ele deve cumprir a lei naquilo que Cristo ordenou, naquilo que Cristo ensinou, aquilo que se cumpriu em Cristo, que trouxe uma novo aspecto para as nossas vidas. Né? Por quê? Porque a lei de Deus, para ser compreendida, exige o que? Discernimento espiritual. Né? E isso os escribas não tinham, esse discernimento espiritual. Eles eram formalistas, meramente formalistas da lei. Eles eram religiosos formais, nada mais do que isso. Tal discernimento só pode ser fruto de uma relação viva e pessoal com Deus, né? Procurando o quê? A sua vontade na própria lei. Jesus sempre orava ao Pai, faça-se a sua vontade. Assim, o que Jesus critica, então, é a maneira em que os escribas interpretavam a lei. Quanto ao cumprimento da lei, então, por Cristo, qual deve ser o específico e o característico? Mateus capítulo 5, verso 20 vai dizer: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. O cumprimento da lei, então, que Jesus exige é totalmente inclusivo. Eles viviam o exterior da lei. Jesus fala que não, é o interior. A lei tem que vir de dentro, né? Tem que exceder os fariseus. Né? E essa lei ela tem que vir de dentro de forma perfeita na nossa vida. Olha o que diz o verso 48 ainda do capítulo 5. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então, meus queridos, esse cumprimento da lei exige uma entrega incondicional de nós à vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, a oração de Jesus Cristo. Venha teu reino. Estamos no reino, faça-se a tua vontade. Vivamos a vontade de Deus. Dessa lei, então, o resumo é o quê? Fazer a vontade de Deus, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, né, de todas as suas forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo, mas lembrando que Jesus também traz essa lei para aqueles que são de dentro, né? Amem uns aos outros como eu vos amei, né? Não sejam hipócritas nisso. Não adianta eu dizer que eu sou cristão, estou na mesma igreja, mas não tenho convívio com o meu irmão, não sento perto do meu irmão, não converso com o meu irmão porque eu não gosto dele, não tenho o amor de Deus na vida ainda e o reino de Deus não está presente. Por quê? Porque amar o próximo é amar o próximo como a si mesmo, até os vossos inimigos. É radical isso? É radical isso. Orando por eles? É radical isso? É radical. Mas entre nós é mais radical ainda, porque nós temos que amar como Cristo nos amou. Como Ele me amou, eu tenho que amar o meu irmão em Cristo. Se eu não faço isso, ainda o amor de Deus não está presente na minha vida. Por isso que a lei exige de nós um amor sem limite. Sem limite para com Deus, sem limite para com o nosso próximo, sem limite para com os nossos irmãos. É a exigência desse amor que faz com que sejam radicais os mandamentos de Jesus. Logo, os mandamentos de Jesus refletem uma diferença em nós qualitativa, não é quantitativa, né? Quantas regras da lei eu estou vivendo, mas a qualidade dessa lei. Né? Ela é uma diferença não de largura, mas sim de profundidade. A lei é profunda, tem que estar dentro de nós. O significado do amor sem limite tem que tornar-se claro em nossas vidas. Mateus capítulo 6, verso 24, pegando como exemplo também para as nossas vidas, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não tem como. Precisamos viver, né, de forma plena, né, o Evangelho de Jesus Cristo. A quem servimos de fato e como nós vivemos isso na lei do amor que é presente em nós. Mateus capítulo 10, verso 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho
eu sou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está falando que não devemos amar pai, mãe, irmãos, irmãs, não quer dizer isso. Ele está falando das dificuldades que não podem existir entre nós. Nada entre nós e Deus tem que ocupar em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar na nossa vida. É nesse sentido que Jesus fala que nós temos que tomar a nossa cruz, né, para nós seguirmos a Ele. Que cruz? Cruz de renúncia. Este é o sentido mais profundo, porque a cruz de salvação, Ele fez isso por nós. O amor, então, exige uma escolha radical. É isso que está dizendo o texto de Mateus 10, então, para nós, verso 37. Qual a escolha radical? Aqui não está falando de deixar de amar, né, o meu semelhante, está falando de conversão. Como que eu vivo agora, tendo Jesus como o primeiro na minha vida, tendo a sua palavra como direção primeira na minha vida. Essa entrega total da vontade própria nossa que deve tornar-nos agora escravos de Cristo. É isso que o texto está trazendo para nós. Porque se você pegar Mateus 6, capítulo 22 e 23, você vai ver isso, né, de forma bem presente. Também, o amor ao próximo consiste no entregar-se a si mesmo totalmente à vontade de Deus. Então, não é só amar a Deus acima de todas as coisas, mas também ao meu próximo, né? Onde o nosso próximo é qualquer um que Deus coloque em nosso caminho. Lembra da parábola do bom samaritano? Lucas capítulo 10, verso 29 a 37. Vai lá ao texto e recorde essa parábola do samaritano. Mateus 5, ainda nas exigências da lei, no verso 43 e 44, do 43 ao 48, mas principalmente 43 e 44 de Mateus 5, nós vamos ter aqui essa expressão de como viver o amor também ao próximo, que vai estar dizendo aqui, 43 e 44, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a exigência. O amor sem limite. Não há uma motivação e nenhuma limitação. Está em vista aqui nas palavras como a si mesmo. Agora, para exercer um amor sem limites, precisa de conversão. Essa é a questão maior. Não há esse mandamento maior nas nossas vidas de amor sem conversão. A conversão, a decisão, que está na esfera da religião que vivemos de fato, que precede então que a vida ética e moral, que nós devemos ter. Mateus capítulo 15, verso de número 8, eu já estou quase encerrando esse momento. Ele vai dizer para nós: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa questão, a conversão está nessa esfera de religião? Está. Mas de que forma? Como está dentro de nós? Como está a profundidade dessa conversão na nossa vida? Nos mandamentos, como na pregação de Jesus, o homem enfrenta a decisão, e é isso que nós vemos. E é a respeito de Deus que ele vai enfrentar decisões, e a respeito de Deus que o homem vai ter que decidir também. Isso é esfera religiosa, não tem como ser diferente. Não é legalismo religioso, não é tradição religiosa. Mas nessa esfera religiosa é que também nós podemos mostrar se somos de fato cidadãos do reino ou se somos como os escribas hipócritas. Por isso, Jesus traz aqui também aqueles ai para mostrar para nós como nós devemos viver. Não a hipocrisia que caracterizava os fariseus e os escribas. O amor sem limite não é somente condição para fazer a vontade de Deus, mas também para conhecer a vontade de Deus. Esta é a chave que os intérpretes da lei não viviam. Levar o conhecimento prático da palavra de Deus para que vivessem, de fato, um culto a Deus. É na esfera religiosa, então, que Jesus se distingue dos fariseus. Em último lugar, então, em que é que Jesus se distingue do próprio Antigo Testamento? Quanto ao cumprimento da lei por Jesus, em que consistem os elementos específicos messiânicos? Os mandamentos de Jesus não têm precedentes no Antigo Testamento. Jesus aplica a lei de maneira concreta e isso é a sua preocupação central e contínua, o que dá para os seus mandamentos uma forma não igualada dos escritos do Velho Testamento.
velho e o novo nós temos aqui. O que nós temos que viver? O velho ou o novo? É trazer o velho para o pano novo? Ou trazer o vinho velho para o odre novo? É essa questão. É o próprio antigamente, se olharmos o Antigo Testamento, ele sempre fala para nós e nos leva nessa expectativa de uma nova aliança que viria. Os profetas diziam isso. Eles estavam falando sobre algo que deveria acontecer e que no Messiado de Jesus se cumpre, onde Jesus escreveria não mais a lei em pedras, mas no coração do seu povo. Esse é o elemento messiânico do cumprimento da lei que vem através de Jesus Cristo. Então, os mandamentos de Jesus são versos da salvação proclamada no Evangelho de cumprimento. A salvação do reino não substitui a lei, antes, Jesus escreve-a no coração dos seus, dando assim, então, a todos os seus mandamentos esse caráter de um amor prático, genuíno, que Deus requer de cada um de nós. Logo, os seus mandamentos são exigências, mas nessas exigências é um presente para as nossas vidas, é um dom que ele nos dá, um presente que ele nos dá. Dessa maneira que Jesus cumpre a lei, e no cumprimento da lei, que é a palavra e a ação, e nesse cumprimento da lei, que é a palavra e a ação, que é a pregação do Evangelho, Jesus se mostra como o enviado de Deus, como o Messias, como o nosso Salvador. Por isso que a salvação vem dele para as nossas vidas de forma gratuita. Assim nós vemos com preocupação a questão da validade contínua dos mandamentos de Jesus. Se ainda são válidos e para quem? Considerando que eles podem ser realizados na prática ou não. Quem pode colocar em prática os mandamentos de Jesus? Pois do homem a exigência de um amor sem limites, por ele só ele não consegue. Nós afirmamos que Jesus dirige os seus mandamentos aos seus discípulos e a todos que queiram entrar no reino dos céus. Assim, os cidadãos do reino do céu em Cristo Jesus têm toda a capacidade, tem tudo o que é necessário para cumprir a lei de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que Jesus falou: quem vive os meus mandamentos, quem vive nos meus mandamentos testemunha, mostra quem são, diante das pessoas. O Evangelho de João vai falar sobre isso. Assim, nós temos que encarar os mandamentos de Jesus como um exemplo de como aplicar a lei em determinados casos da nossa vida, levando em conta o seu estilo todo especial, desse novo que Jesus traz para nós. Os mandamentos de Jesus podem ser compreendidos à luz do Antigo Testamento, mas para Jesus, no valor da vida natural, ele é muito mais enfático do que o Antigo Testamento, do que o Velho Testamento trazia. O Antigo Testamento exige aquele amor pressuposto pelos mandamentos radicais de Jesus. Esses mandamentos são para nós realizáveis na medida em que ele os escreve no coração do seu povo. Então, para encerrar, nós temos que ver aqui, mais uma vez, nós vamos ter que ver que o cumprimento da lei por Jesus é exigência, sim, mas ele também é um dom na minha vida. Quero encerrar lendo Lucas 18. Desculpa, esse vídeo foi um pouco mais extenso, mas é para entender esse amor é extenso, ele é maior do que o mundo, o amor de Deus para conosco. Nós precisamos entender isso dessa forma também. Lucas 18, verso 22. Ouvindo-o, Jesus disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. É tão simples o que Jesus fala: desprenda-se das coisas e dos valores que o mundo quer oferecer e quer que você viva, e segue-me. Entrega total a Cristo, pega a tua cruz da renúncia e viva. E eu vou fazer o quê? Jesus, vou imprimir no seu coração os meus mandamentos e você vai viver porque eu estou dando, é um dom para as nossas vidas, ok? Próxima aula, a vinda do reino e a igreja, pontos de vista gerais.
Até lá, que Deus te abençoe. Esse vídeo foi cumprido, os próximos são bem mais curtos, porque nós estamos encerrando este ciclo para nós entendermos o restante com relação ao reino de Deus. Fica com Deus, que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe e que você viva de fato os mandamentos de Cristo numa vida de conversão em você, na sua vida com Deus e de uns com os outros.